Amanhã é para sempre, quinta-feira, 13 de janeiro. Mas antes, conte nos comentários que nota você dá para Eduardo. Fernanda recebe um telegrama de Eduardo com o telefone da paróquia. Revoltada, Gardênia critica Jacinto por deixar Camilo tratá-lo como ele bem entende. E diz que um dia ele e Margarida vão lhe contar por que aguentam tanta humilhação dos Elizalde. Jacinto a manda parar de amolar e ir cuidar de suas coisas. Fernanda liga para o padre e diz que ao invés de aparecer, Eduardo só mandou um telegrama com o número da paróquia e acha que ele os odeia. Ela precisa ver o padre. O padre garante que ela vai encontrar Eduardo na paróquia. Eduardo, que está lá, fica sobressaltado. Fernanda diz a Adriano que está indo encontrar Eduardo. Ele pede para ir junto, mas ela diz que prefere ir sozinha. Ele concorda, mas espera que depois de vê-lo, ela vire a página. O padre Bosco diz a Eduardo que Soledade foi uma mulher admirável, e o mais extraordinário era sua capacidade de aceitar as coisas por mais duras que fossem. Ela sabia que o melhor para ele era que ele se afastasse dali. Eduardo pergunta do que lhe serviu conquistar várias coisas se tem a alma vazia. O padre diz que ele tem a alma completamente cheia de rancor, ressentimento e falta de esperança. Eduardo observa que ele o julga, mas não diz nada sobre as pessoas que destruíram sua vida quando acusaram um menino de 12 anos de aproveitador e o afastaram de sua mãe. O padre diz que foi uma injustiça e que não o julga. Ele não acha que Eduardo esteja fazendo o mal, nem o bem. Ele o ama como um filho e sabe que ele tem uma alma boa, mas o favor que ele pediu é muito difícil, porque isso pode lhes condenar ao verdadeiro inferno ou lhes dar a redenção. É um risco que depende do que ele fizer com o favor que o pede. Ele deve saber distinguir sobre a justiça e a vingança. Eduardo pergunta se o padre sabe quem é o inimigo que perseguia sua mãe e que agora está atrás dele. O padre não responde, dizendo que Fernanda está para chegar. Adriano informa a Bárbara que Fernanda está indo encontrar Eduardo. Bárbara o chama de estúpido por deixá-la ir sozinha. Ele se defende dizendo que não poderia obrigá-la. Bárbara solta seu veneno, dizendo que a mulherzinha dele não é nenhuma santinha, porque ainda não esqueceu o moleque que se aproveitou dela na infância. Irritado, Adriano desliga o telefone e Bárbara não deixa barato, ligando de volta para avisar que é ela quem decide quando termina qualquer coisa, inclusive as ligações. Na empresa, Bárbara avisa Aníbal e Gonçalo que Fernanda foi se encontrar com Eduardo. Na clínica, Liliana acorda e Marina está lá para cuidar dela. Um dos enfermeiros chega e manda Marina sair do quarto. Ela não sai. Ele tenta dar comprimidos a Liliana. Marina, muito valente, bate nele e o expulsa de lá. Depois Marina diz a Liliana que nunca mais vão lhe dar nada que ela não queira e que foi uma ordem de Eduardo. Fernanda chega à paróquia para encontrar Eduardo. O padre pede que ela o acompanhe. Érica liga para a casa de Franco, mas Gardênia avisa que ele não está. Érica sente vontade de ouvir a voz dele. Priscila vai até a empresa e diz a Aníbal que está grávida. Ele acha que isso é um engano porque nunca soube o que aconteceu naquele lugar. Priscila explica que as meninas só o ajudaram a relaxar, mas foi com ela que ele ficou. Ele não parece animado e pergunta se ela sabe o que significa ter um filho neste momento. Ela responde que sim e está ciente de que não pode contar com ele para nada.
O padre leva Fernanda até a cripta e diz que a vontade de Eduardo era que seus restos repousassem perto dos da sua mãe. Ele mostra a suposta sepultura de Eduardo, que é a mesma de Soledade. Ele morreu? Pergunta Fernanda. Ela enlouquece de dor e perde as forças chorando. Adriano vai até a sala de Aníbal e o casal conta que Priscila está grávida. Adriano os parabeniza e parece animado em ser titio. Ao retornar para sua sala, Adriano encontra Vladimir, que está lá para saber notícias de Priscila. Adriano quer saber se ele tem alguma coisa com Priscila, mas antes precisa ir para a sala de reuniões. Agripina chama Liliana para ver Ciro. Marina vai com elas. Na sala de reuniões, Aníbal exige que Adriano ligue para Fernanda porque precisam se reunir com Franco Santoro. Gonçalo pede que eles deixem Fernanda esclarecer as coisas com Eduardo. Fernanda diz ao padre que falou com Eduardo há alguns dias. O padre diz que depois da morte de Soledade, nada mais tinha sentido para ele, e Eduardo decidiu morrer ali. Ele estava dominado pela tristeza. Ele morreu em um acidente de carro. Fernanda acha que ele tirou a própria vida e fica inconsolável. Eduardo se lembra da conversa que teve com o padre quando pediu que ele o ajudasse a forjar a própria morte para desmascarar a hiena. Fernanda faz perguntas ao padre sobre o acidente, mas ele diz que não tem muitas respostas. Fernanda quer saber como ele tem certeza de que as cinzas realmente são de Eduardo. O padre pede que ela se conforme. Bárbara pergunta a Adriano como anda a sabotagem do leite. Ele explica que estão tentando consertar a máquina antes de avisar Aníbal. A ideia é fazer com que os consumidores reclamem que o leite está estragado, e assim a marca ficará desacreditada. Tudo acontecerá nesta noite. Bárbara diz que ele deve antecipar sua viagem com Fernanda. Quando ele voltar, ela vai estar com tudo preparado para irem embora juntos. Bárbara pede que ele cuide para que Fernanda não se comunique com Franco. Oregon diz a Ciro que não é conveniente que ele fale com Liliana. Ciro insiste para ficar a sós com ela. Marina puxa um canivete e manda todo mundo para fora do quarto enquanto ameaça Oregon. Silvestre diz a Calixto que jamais imaginaria a Marina trabalhando em um bordel. O amigo o aconselha a dar uma chance para a Marina se explicar, pois as coisas podem não ser como contaram. Silvestre diz que Marina o fez de bobo e para ele, ela está morta.